Oi, gente! Eu sou a Mafê Borsato e ele é o Eduardo Valadares. Olha essa carinha! A gente tá fazendo um curso prático de como lidar com o Enem e a gente tá na parte das provas do dia do Enem. A gente já falou de redação, a gente já falou de linguagens, de humanas. E agora estamos chegando no segundo dia. O segundo dia tem a prova de natureza, que nada mais é do que biologia, física e química. Física, química e biologia na ordem que você quiser. Geralmente é a parte preferida de quem quer ser médico. Exatamente. A galera da Biomed, da Odonto. Cadê a caravana da Odonto? Coloca aí nos comentários qual curso você quer fazer. Se você está vendo esse vídeo porque você quer algum curso de Biomed, comenta aqui embaixo, queremos saber. Pessoal, para começarmos a falar dessas 3 disciplinas especiais do ponto de vista da carreira medicina, por exemplo, precisamos ligar o botão do Focaliza aí que vamos detonar. Você também é do time qualquer coisa? Menos não me fale que ama física. Como assim? Você é desse mundo, come bem. Amigo, de verdade, as ciências são complexas, não são não? Vilaça, Leozinho, beijinho pra vocês, tá? Mas assim, é muito importante nessa hora, Mafê, reconhecer que biologia, física, química são disciplinas aí que são exaustivas, não são? São, mas você está falando de uma posição muito privilegiada da posição de humanas, posição de linguagens, e a gente tem que entender que é uma matéria também que muita gente tem facilidade. É então, verdade. Achou, queria fazer também. Podem achar isso de linguagens. Isso, interpretação de texto não é de Deus. Ah, tu acha que esse negócio aí de movimento uniforme que é difícil? Difícil esse negócio de poema aí, irmão. É, exatamente. Quer dizer, o movimento uniforme de um lado e o movimento quinhentista do outro. Qual é pior? Nunca vamos saber, não é mesmo? Porque... É a batalha do século. Exatamente. Quinhentismo, outro vídeo, não é pra agora. Mas o que a gente precisa entender aqui também é que a gente não pode ficar demonizando a natureza. Biologia é a área mais humana, eu acho, ali da natureza. Eu acho que também tem os seus textões, tem ali as suas interpretações. Física e química também são 2 matérias que têm bastante interpretação, exige de você bastante interpretação. Afinal, você precisa meio que traduzir o que está ali no enunciado pro que você vai colocar efetivamente para usar a questão. Inclusive, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Qual? Quando você for fazer a questão de física, de química, de biologia, acho que principalmente física e química, tem uma dica que você vai lendo a questão e você vai escrevendo já o que a questão está te falando. Vai traduzindo isso, sabe? Português, física, português, química. Usa isso para você conseguir dar o pulo ali e realmente começar a fazer conta. Por quê? Muitas vezes você vai começar a fazer conta e aí você precisa começar a montar as fórmulas e trazer os conceitos e tal. Então, se a questão te fala que um móvel parte parte da inércia e aí ele entra em movimento numa aceleração e atinge uma velocidade tal... Pô, ele falou que a velocidade de 0 é 0, ele falou que tem aceleração, ele falou que a aceleração é uniforme, provavelmente, porque a gente não trabalha com aceleração que não seja uniforme, ele falou que a velocidade final é tal. Quer dizer, quais as fórmulas você conhece que tem velocidade 0, velocidade final, que tem aceleração? Ele falou de espaço, ele falou de tempo. Vai colocando essas informações, aí você vê e aí você junta. Mafê, desculpa te interromper, mas é porque me veio, sabe o quê? A professora na hora da aula desenhando no quadro enquanto está lendo o exercício. Exatamente. Sabe professores que pegam ali o livro, a apostila, né, na hora da aula, eles vão lendo o exercício, já vão desenhando o bloquinho, desenhando o carrinho, papapá, porque é isso, você já vai imaginando a situação. Foi o que a Mafê quis dizer com português, física. Isso. Até porque nessa hora você tem que estar muito ligado ao fato de o bloquinho está subindo, não, o bloquinho está descendo. Isso. Aí vai sublinhando, inclusive, porque se desce, aí você lembrou que a aceleração não sei o quê. Puxa uma seta para fora, bota, a aceleração vai ser igual a 0 por causa disso aqui. Então, é uma prova que exige de você também... A gente vai muito com a cabeça nessas disciplinas, que é muita conta. Eu penso que é muita interpretação dos fenômenos. Conceito, né? Na verdade, você tem que carregar com você. Exatamente. Muitas vezes você vai ter que entender ali, você tem que saber o que é inércia. Você tem que saber que é a tendência de um móvel permanecer em movimento. Exato. Então, você tem que estar bem claro na cabeça e
tira da cabeça conforme você vai lendo a questão. A questão vai te ajudar a ativar isso na sua cabeça. Tudo que você tem que fazer é botar pra fora isso. Tem gente que gosta de chegar na prova e já ir anotando todas as fórmulas que sabe, independente da questão. Já começa lá com a musiquinha. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência ao quadrado sobre R. Com o a gente ri. Com o PR ao quadrado. A potência é o cara engraçado. Piu! Quer dizer, já botou ali todas as maneiras que você tem de calcular a potência. Você pode ter com a DDP, você pode ter com corrente, você pode ter... A gente não... Acho que é só o Marco mesmo. Só o Marco pra fazer isso, né? Enfim, depois bota na edição. Corrente. É. E aí você tem várias maneiras de chegar nisso. Se a questão te dá aquele menino, a DDP, te dá a corrente, você sabe qual fórmula você usa. Usa π, que é P igual a I vezes U. Então, esse tipo de coisa, você já tá bastante ligado na hora que a questão vai te dando as informações. Sabe uma ideia que eu lembrei agora também, se a gente pensar um pouco mais pra praia da ciência, da biologia, né? Boa. Então, biologia cobram questões ligadas à ecologia, por exemplo, questões ligadas à poluição, são assuntos que aparecem direto, mas também doenças. É verdade. E aí vale lembrar, mais uma vez falando isso, que as pessoas por muitas vezes vão para essa prova de ciências da natureza achando que você só vai encontrar fórmula, que você só vai encontrar conta, mas na verdade você também tem muita interpretação, de novo, de imagem. Atualidades, né? Exatamente. Então, se você já vai sabendo que essa é a complexidade desse tipo de prova, então existem ao mesmo tempo questões com fórmula, com contas, mas questões também de habilidade de leitura do texto. Isso. E aí podem ser recortes de jornal, propagandas do governo sobre procedimentos de saúde, controle ambiental, vacina, sustentabilidade, enfim. Exatamente. São várias colocações assim que a prova pode te dar. E aí, mais uma vez, Manfê, sabe o que está me lembrando? A estratégia que você usa ao chegar à prova. O que você quer, de fato, assim, quando você começa? Muita gente pergunta, né? É melhor começar pela de biologia? É melhor começar pela de física? Deixar a química por último? Primeiro. A prova não tem divisão. Não tem divisão. Depende do que você trata com mais carinho, facilidade, proximidade. Eu sugiro que você siga o caminho que a própria prova criou e crie essa coisa de legenda da dificuldade. Eu acho que é importante explicar aqui, a gente até vai falar sobre isso um pouquinho no vídeo de matemática, a gente está num dia bem estratégico. Muito. A gente tem a prova de matemática de um lado, a prova de natureza do outro. A prova de matemática, ela é... vamos lá, agora eu tô numa encruzilhada aqui. Ela tende a ser mais estratégica porque ela é uma prova que é mais errada. Então, maior assim, nível de quanto mais... não é o maior nível de dificuldade, mas são mais pessoas com dificuldade, né? Então, a prova tende a valer mais. Mas, por outro lado, se você tem um curso que privilegia a natureza com pesos, né? Tem faculdades que colocam a natureza peso 3 para biomédicas, por exemplo, que a gente está falando de cursos bem concorridos aqui. Então, você tem que ter uma estratégia de prova que você consiga equilibrar bastante isso. Minha sugestão é que você comece por matemática, porque se você é um aluno de biomédicas, você tem uma tendência a ter mais facilidade na natureza. Biologia, então, física. Exatamente. Então, você começa pela matemática, ganha um pouco de tração, vai para a natureza, continua esse gráfico ascendente, né, auspicioso, e você vai... Bonito isso. Bonito. Voltei agora para o português. Auspicioso. E você volta para uma área que você tem bastante fortaleza, mas você não esquece da sua estratégia que vai aumentar a sua nota para o curso que você precisa. Então, a estratégia nesse dia é mais importante a cabeça fria para isso do que para resolver a questão. Tipo, cabeça fria para... não, você ir resolvendo a questão. Vai ali na estratégia porque você está lidando com o fator tempo muitas vezes. Eu acho que eu queria pegar esse gancho também que o Valadares falou de atualidades, né, assim, da biologia, textos do governo, vacinas. Textos atuais. Já teve, por exemplo, questão que era uma história em quadrinho, que era a Mônica tirando o Sansão, ele dando a volta ao mundo, e aí pedindo para explicar que fenômeno físico é aquele, não tem conta nenhuma, é uma história em quadrinho, e você entender, primeiro interpretar aquela tirinha, existe um nível de interpretação pouco sofisticado, mas enfim, você precisa trazer o conceito físico ali para aquela questão. Então, geralmente são questões ali que você vai matar mais facilmente, você vai fazer mais rapidamente, e você vai pular para a próxima, né, e ter mais tempo para fazer as próximas. Então, esse sistema de códigos que o Valadares ia começar a falar é muito importante para você decidir quais questões você volta. E num dia em que você está lidando com essa estratégia de ir e voltar entre provas, esse sistema de códigos é muito importante. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que é muito legal de você já levar para a prova o seu esquema.
Esquema que eu quero dizer é que tipo de legenda você usa quando você está saindo de uma questão e indo para outra a título de não quero resolver ela agora porque ela é mais densa, eu vou fazê-la depois. Você vai dar um X, você vai colocar um quadrado em cima. Vai fazer depois. E aqui você não vai fazer depois porque ela foi muito longe para você. E tudo bem, tudo Usa bem. uma legenda para isso e vai caminhando a prova, depois você vai voltar, vai caminhando, depois você vai voltar, mas tenha essa legenda muito clara para você. Mas, Fê, o que eu também estava lembrando é que muitas vezes eu posso chegar a uma determinada questão, vamos pensar agora um pouco mais em química, né? Química tem aquela divisão, por exemplo, de química orgânica e química inorgânica. Eu gosto muito de química, sério mesmo. Tem aquela coisa lá de eletrólise, aquela coisa de pilha. Ah, eu gosto mais da parte orgânica. Eu gosto de química todas orgânica. As funções orgânicas. Tem aquela parada dos hidrocarbonetos, alcano, alceno, alcino, mas é subfunção, função orgânica, hidrocarboneto. Na verdade, o que eu estou brincando aqui, para falar sério, acontece muito de essa matéria, principalmente química, uma área acabar puxando outra, do ponto de vista, mas ele depois vai me pedir, a acetona está muito ligada a um éster, a um éter, a um aldeído, a um ácido carboxílico, né? Tem isso tudo. E aí... São coisas diferentes, tá, gente? Não são São coisas diferentes, mas parece que dá vontade de você anotar na prova quais são os que são correlacionados, né? Então, você tem as funções orgânicas, então esse aqui está correlacionado a esse, que está lembrando esse. Cuidado só, que eu acho interessante sim você anotar a fórmula, você anotar esquema para você não esquecer, mas cuidado para você também não acabar aprofundando certas coisas que não são necessárias. Isso. Já vi uma questão aqui de química orgânica, deixa eu lembrar tudo de química orgânica para não esquecer. Peraí, química orgânica se ensina no ensino médio, sei lá, em 1 ano, você vai lembrar toda a matéria ali, colocar tudo. Pode ser que você até gere uma confusão com isso, então evite essa confusão também. Tenta lembrar só daquilo que é bem específico para aquela questão, para ela te ajudar, essa lembrança te ajudar. Senão você pode acabar tomando o seu tempo e acabar te confundindo em mais coisas. Isso, e eu queria pegar também o gancho que o Valad trouxe também das atualidades, os fenômenos, né? Que a prova de natureza tem muito isso, de explicação de fenômenos. Então, o que fez o Sansão dar a volta ao mundo, que força está envolvida no processo, é lembrar você que a prova do Enem é muito apoiada, tem esse pezinho no chão, assim, apesar de falar de volta ao mundo, um coelhinho, é justamente se apoiar nos fenômenos que a ciência consegue explicar. Então, teve uma questão no ano passado que dava para resolver com seu feeling de o que vai acontecer na cozinha da sua casa, que era uma questão que tinha 2 bandejas, uma bandeja de plástico, uma bandeja de gelo, de alumínio, ou algum tipo de metal, não sei. E aí você colocava pedra de gelo nas duas, aí tinha as opções eram o que ia acontecer primeiro. As opções eram o gelo derrete porque há variação de temperatura, não sei o que, no metal ou no plástico. Enfim, existia ali o fenômeno acontecendo, vários elementos compondo, então uma bandeja, calor, a mudança de estado físico, de sólido para líquido. Mas ali você tinha basicamente um fenômeno que se você pensasse, cara, eu não faço a menor ideia do que é isso, mas se eu botar uma pedra de gelo, uma bandeja de alumínio, uma bandeja de plástico, o que derrete primeiro? Cara, não sei, eu vou aqui com o que eu acho que aconteceria na cozinha da minha casa. E tá show, isso é do jogo, é da prova, não se sinta menos por isso, se sinta inclusive mais. Se você acertar essa questão, lá na hora do gabinete você vai falar, caraca, moleque, que tem! E é isso, tá tudo bem também. Lembre-se que a prova está baseada no nosso dia a dia. Isso eu quero trazer para vocês. E querendo cobrir a avaliação de um ensino médio, né? Acho que as pessoas também potencializam muito essa coisa de ciências da natureza, achando que já são questões quando você começar a estudar, sei lá, engenharia, ou quando você começar a estudar medicina, e não é para aí. Não calma, é nível ensino médio. Isso. Então também não torna mais complexo do que o negócio já é, de Às certa vezes forma. dá uma pontinho fora da curva? Dá um pontinho fora da curva, mas é pra todo mundo. Todo mundo. É pra todo mundo, que é um nível maior do nível médio, e tá tudo bem, você não precisa acertar esse tipo de questão, que ela com certeza vai ser a questão difícil, e tá tudo bem você errar a questão difícil. Agora, Mafia, tem cursos rolando aqui no Descomplica que podem ajudar a galera nessa época, não tem? Sim, Ciências da Natureza em 4 semanas. Na reta final do Enem, o Descomplica prepara cursos de curta duração. A gente tem curso de humanas em curta duração de 4 semanas, a gente tem curso de redação em 4 semanas, a gente tem curso de matemática em 4 semanas e também curso de natureza em 4 semanas. O que a gente faz é preparar as matérias que mais caem, uma mega revisão dos assuntos assim, o creme de la creme, o filé mignon, aquilo que realmente é mais fácil não ter Natal do que não cair
certas questões, já diria Hansen, certo? Em natureza, em matemática, humanas, redação, a gente discute temas, né, diferentes. Então, a gente prepara esse curso com revisão e questão. Revisão, questão, revisão, questão, revisão, questão, que é também uma maneira de você, como a gente já falou em vários vídeos aqui, como estudar na semana, como estudar um mês do Enem, são vários, é a maneira de se estudar realmente na reta final, a 4 semanas da prova, beleza? Bom, tem um link na descrição aqui. Desculpa, não sei se era isso que você ia falar, mas tem um link na descrição aqui para você conseguir assinar esse curso de natureza em 4 semanas com descontinho. Show? Mafê, eu tenho certeza que essas dicas que nós passamos aí para eles são dicas que vão deixar todo mundo na cara do gol, para você se sentir mais leve, mais tranquilo, aumentar a sua dose de confiança. E aí eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários, compartilhe com a gente que dicas que você tem para dar sobre por qual disciplina, de repente, começar, por qual que você costuma começar, qual estratégia que você usa em química, em física, em biologia, exatamente, se são estratégias diferentes, porque quanto mais você escreve, as outras pessoas também vão aprendendo com você e a gente entra nesse clima de colaboração, aluno ajuda aluno, que é o que a gente também gosta de disseminar aqui no Descomplica, sim, tá bom? E dá um like nesse vídeo, aquele joinha, aquela curtida, se você acha que essas dicas são úteis, e se você tá gostando do curso até agora. Se você não tá gostando do curso até agora, não precisa dar dislike. Exatamente. É só você sair do vídeo, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. A gente, inclusive, tá indo embora, tá? Tchau, um beijo.